Fala pessoal, mais um Terceira Venda nessa quarta-feira fria em São Paulo. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Eu sou difícil de ficar nervoso num podcast, mano, mas somando vocês dois de tempo de podcast, eu sou um recém-nascido nesse ambiente aqui. Mas antes eu tô com o meu parceiro de bancada... Marcelo, e você não é tão novinho assim, vai. Você tem cara de novinho. Novinho de podcast. De podcast. Não, que é isso. Marcelo, pessoal, muito legal hoje. O podcast vai ser especial. A gente vai trazer um pouquinho do comercial de talvez um tempinho atrás, né? Alguma coisa assim. E o que evoluiu, o que está mudando nas empresas grandes, pequenas. Assim, para quem trabalha na área de facilities, tem muitas mudanças na área de segurança, na área de tecnologia. Hoje o podcast vai ser muito especial, né? Tá aí. Pra quem não conhece, Meg, como que você prefere que eu te chame, Meg? Meg ou Margarida? Não, Meg, né? Meg pros íntimos, Meg. então. Meg, pra quem tá sem internet, não te conhece, quem é Meg? E também Arslan, a empresa, não conhece. Apresenta um pouquinho, Meg. Ok. Bom, acho que eu tenho que olhar para lá, né? Então, assim, uma boa noite para todos vocês. Primeiramente, eu quero agradecer tanto o Lucas como o Bando, né, por estar me dando essa oportunidade. Eu, além de ser amiga dos dois, também somos do mercado, né? Trabalhamos juntos em várias empresas. Então, estamos aqui para dividir, multiplicar e também para aprender bastante. Muito obrigada. Eu tô há 30 anos no mercado, eu não ia falar isso, porque o Bando falou, não fala, senão vai parecer muito velha. Mas eu tenho muito orgulho, né? Eu tenho 3 paixões na minha vida. Primeira delas, a família. Segunda, a área de segurança. E a terceira, realmente a área de vendas, que é o meu grande negócio, né? Eu acho que eu vivo uma emoção todos os dias, quando eu vou fazer uma venda, quando eu vou fazer uma prospecção. Eu tenho aquele frio na barriga ainda, né? Então, eu gosto muito, sou apaixonada por isso. Hoje, atualmente, eu estou na Arslan, como head da área de comercial e vendas. É uma empresa britânica, que está já há mais de 10 anos no mercado, né? Nossa matriz fica em Londres. Nós temos mais de 30 países pelo mundo de filiais, e aqui no Brasil eu represento a marca, né? Com muito orgulho também. E faço um convite aqui para quem quiser, por favor, entra no site para nos conhecer, www.arslan.com.br, que a gente acabou de fazer a página, né, portuguesa aí, Brasil, vendedora, né? Tá? É isso. Estou aqui, muito obrigado. O Meg, que o comercial é já faz o jabá no começo? não espera a oportunidade, tá certo, a gente tem venda na veia. Meg, a gente falou um pouquinho aqui nos bastidores de vários assuntos, acho que pra gente começar a levantar essa bola aqui de vendas, na minha concepção, assim, vendas nos últimos anos mudou muito, no quesito que agora tem muito conteúdo, muita literatura, evento, se fala muito como parte de técnica de vendas, mas vocês já estão no mercado há um bom tempo. Eu queria saber da visão de vocês dois, mas começando por você, Meg, o que você está enxergando de evolução desde esse teu começo, quando você entrou no mercado, até agora no nosso segmento, segurança, facilities, na área comercial? Bom, primeiramente, eu acho que as empresas estão se profissionalizando mais, estão se especializando mais. As empresas de segurança, eu acho que elas vieram realmente estudando, elas vieram conhecendo melhor seus clientes, né? E, tecnicamente falando, se aprimorando, indo atrás de informação, buscando conhecimento, não só no Brasil, como também no exterior, né? Eu acho que isso fez uma grande diferença. Quando a gente iniciou lá no começo, a gente não tinha nada. A gente tinha apenas o quê? Um pessoal da área de exército, militares, ex das Forças Armadas, e a gente, um bando de doido atrás, tentando aprender como é que colocava um vigilante, como é que postava um porteiro, né? Aonde punha uma câmera. Imagina, a gente nem pensava nisso. Eu acho que a gente aprendeu muito na raça, né? Muito assim, porque não tinha literatura, não tinha escolas, não tinha faculdades. A gente não tinha esse hoje você tem tanta informação que você não sabe nem o que estudar. Não pode ter mais desculpa, não sabia. Não tem mais desculpa. Então, sabe, a gente tem as associações que nos ajudam muito, como a ASES, como a ABSEG, né? Você tem cursos profissionalizantes, você tem faculdades, então tem como você ir atrás, né? Os últimos 2 anos, com a pandemia, a gente criou também uma rede de informações muito rica, com as lives, com os podcasts, quer dizer,
não tem desculpa. Hoje você concordo. quer falar sobre uma informação, você não sabe sobre aquele assunto, você pesquisa no Google, você consegue 10, 15 lives sobre aquele tema. Às vezes você precisa filtrar um pouquinho Sim. quem tá falando, porque tem muito somebody love aí, né? Mas a gente tem muita gente boa, tem muito professor, né? Eu tenho aqui o Bando, que é um excelente professor, né? A gente tem o Colete, que é nosso amigo, você com a parte de marketing digital. Eu aprendi, fui no Bootcamp, eu tenho que falar isso, gente, porque eu fui lá no Bootcamp e aprendi demais com o Lucas, né? Eu tinha uma outra concepção do trabalho do Lucas, e quando eu fui para o Bootcamp, eu fiquei, assim, honrada e aprendi demais. Eu tenho até hoje o caderninho do Bootcamp, então quem não foi, vai, né? Vai lá para prestigiar, principalmente a parte de vendas e marketing. A gente está sempre aprendendo. Com certeza. E, Meg, acho que uma coisa que você falou que é importante, Banda, eu levanto a bola para você, o vendedor agora tem muita informação, ele pesquisa, ele tem muitos dados, mas talvez a grande virada é que agora o comprador também tem muita informação. Informação técnica, informação sobre você, vendedor, e informação sobre a sua empresa que você está representando. Baseado nisso, que os dois têm mais dados, ficou mais fácil, mais difícil, o que você vê dessa evolução, Bando? Eu acho que o mercado realmente evoluiu, mas assim, vamos falar da velocidade da informação versus a velocidade do vendedor hoje. A gente fala vendedor raiz, vendedor Nutella. Eu acho que nossa área, o vendedor, ele não acompanhou essa evolução, essa velocidade. Né? Antes o pessoal não valorizava a nossa época, mas a gente aprendeu na raça mesmo. Na raça. Né? Então a gente realmente estava junto com o operacional, junto com a área técnica. Verdade. Poucos cursos que tinham, a gente faziam todos os congressos, né? Então a gente já nasceu correndo atrás do prejuízo, né? Sim. Hoje tem tantas informações, você pega dentro dos currículos que eu selecionei, com centenas, 90% não aproveita 10% Tem um do curso, que tem, não aproveita 10% do que o mercado oferece. Então, assim, hoje, apesar de tantas informações, acho que o nosso setor ainda é old school. É diferente, talvez, da sua área, que é a área de marketing, parte assim, que vocês estão ligados o tempo todo. E a gente falou lá junto com o Gabriel, com aquela sopa de letrinha lá, que não dá para entender quase nada, tem que trazer uma legenda, né? Então, assim, hoje a área comercial, os vendedores, a gente tem muita dificuldade de contratar. Hoje, se você falar para eles no currículo deles, já começa assim, experiência profissional, as empresas, ok. Aí com essa formação, talvez o cara tenha de marketing, ou alguém tem administração, direito. Aí especializações, zero. Network, zero. Alguma coisa relacionada à área de segurança, ou tecnologia, ou facility, zero. Assim, aí você pergunta pro cara, e aí? Isso porque o cara tá há 15 anos no setor, né? 10 anos, 8 anos. Então, assim, é muito fácil o cara terceirizar a sua responsabilidade com a área de operações, área de projetos, área de planejamento, de limpeza. Ou seja, o cara quer só prospectar. O cara não tem hoje afinidade, muito menos fundamento para discutir um projeto. Então, isso eu fico muito triste. Com tanta informação que tem hoje, o pessoal não evoluiu. E a área de compras que você perguntou evoluiu muito. Não só o comprador, mas são as categorias que a gente fala, né? Que os compradores diretos e compradores da área de indiretos. E o indireto é tudo que está relacionado não à atividade de fim. E hoje os compradores, eles conversam muito com o usuário, que é o usuário do negócio, que é o gestor de segurança, gestor de facilities. E quando ele vai conversar com a gente, ele não simplesmente pede mais uma planilha, essas coisas, eles realmente fazem uma RFP, uma RFI, uma RFQ, e você realmente, o cara realmente conhece o nosso negócio, né? Ele quer descobrir os nossos diferenciais, os nossos números, né, nossas questões, quem são os nossos clientes, a nossa especialidade, né, Margarida? Eu acho que evoluiu muito, mas eu fico triste por essa parte de vendas do nosso setor. É bom que tem menos concorrente, velho. É ruim, porque cai em descrédito. Eu prefiro estar sempre com pessoas Elevar o nível, melhores para subir a régua. Mas vocês acreditam que hoje, comparado a 30 anos atrás, é mais fácil ou mais difícil vender? Eu acho que é mais difícil em função da quantidade de concorrência que a gente tem hoje, né? Então, assim, e outra coisa da forma que hoje o mercado ele já está, como ele já sabe comprar, na verdade, assim, tem dois formatos de compradores, né? Tem aquele comprador que compra projeto e tem aquele comprador que compra um escopo fechado. Então, quando você encontra com um comprador que até por compliance ele precisa comprar um escopo fechado, poucas vezes você dá a oportunidade para você apresentar um projeto. Então você fica limitado a
Lógico, tem os critérios de classificação da empresa, mas no final você fica limitado àquele escopo fechado. Eu acho que fica um pouco mais difícil de vender hoje. Até por conta da área de suprimentos, a área de suprimentos, eles têm todo o critério de compliance lá, né? Você hoje não consegue se aproximar tanto. Então, o contato ficou um pouco mais frio hoje, né? Eu ia comentar sobre isso, né? Dois pontos bem importantes para mim, né? Primeiro ponto é a questão do vendedor não saber fazer a defesa técnica. Então, ele tem uma proposta, ele fez lá um projeto, nem que tenha sido feito através de 4 mãos. Pessoal de projetos, pessoal de planejamento, ou se for da parte técnica, a mesma coisa, de limpeza, por exemplo, ou mesmo da parte de tecnologia. E na hora do vendedor fazer a venda, fazer a defesa técnica, não sabe. Ele não entendeu. Aí não tem tatu que aguente. Essa venda foi pro beleléu. E a segunda coisa importante que eu acho que hoje você não tem tanto acesso ao comprador e ao interlocutor. Então, o que eu estou vendo demais hoje? O gestor de segurança, meu amigo do bando também, ele fala assim, não, legal, vou te colocar, você vai participar do bid e tal, mas você tem que entrar nesse portal, você vai falar com o supply, você não vai falar com mais ninguém. Você não fala com ninguém mais. Hoje Fala com o robô. É um robô, e aí fomos pro beleléu de novo. Por quê? Porque a gente não tem argumento. A minha empresa é muito boa, tecnicamente, a do bando também é, e vamos falar do Colete, também é boa pra caramba. Aí vão as 3 pro bid, tá dentro de um portal, quem der a menor preço. Como assim? Mas eu não tive nem aquele gostinho que eu te falei. Eu gosto de argumentar, eu gosto de chegar no cliente e falar, vamos lá, vamos ver, o que você está propondo? Não, mas espera aí, eu tenho uma proposta diferente. Posso te propor algo diferente? Porque essa questão do engessado, do escopo fechado, ela me incomoda muito. Porque muitas vezes, tudo bem, eu tô respeitando demais o gestor técnico que está do outro lado, o cara também estudou, como a gente colocou, estudou às vezes muito mais, né? Porque ele está dentro do risco, ele sabe das suas dores, ele sabe das suas necessidades, mas e aí? Ele não me dá essa oportunidade de eu chegar lá e falar assim, Discutir, né? exatamente, olha, eu tô te validando isso, eu quero te apresentar isso, porque é assim que eu acho que vai ser um bom caminho para a gente. Ou vamos começar um projeto modular? Não precisa de tudo isso agora, talvez a gente consiga fazer diferente. Vou fazer uma POC, né? Exatamente, um projeto, um piloto, enfim. Não. Então, eu acho que hoje as negociações, elas estão um pouco mais difíceis, né? Eu percebo isso. Como a gente comentou, a gente tem hoje um número muito grande de concorrentes, né? A gente não tem aquele controle. Quem é que está participando, né? São empresas todas muito parecidas, porque assim, se eu estou participando com empresas pequenas, que é o meu caso, beleza, bacana. Mas hoje eu pego empresas gigantes participando comigo. E aí? E aí eu começo a perceber que elas também estão mudando o seu comportamento de vendas, a sua planilha de custo. E aí eu começo a pensar, peraí, mas eu sou mais enxuta, eu tenho um custo administrativo mais econômico, mais, né? E eu tenho uma gigante com uma mega estrutura e ela está conseguindo fazer um preço melhor que o meu. Peraí, tem alguma coisa estranha. E aí, como é que fica essa ligação? Então, assim, eu acho que nesse ponto é um desafio muito grande, né? Eu acho que o network ajuda demais, mas não adianta só ter o network da parte de técnica, a gente tem que se aproximar mais das partes de compras. Acho que a gente precisa conhecer o comprador que é técnico também. Então, hoje tem um comprador da área de segurança, tem um comprador da área de facilities. Esse cara tem que conhecer a gente. E através desse network, desse relacionamento, a gente muito mais próximo de poder convencê-lo ou de poder ganhá-lo, né? Então, isso eu acho que mudou um pouco na parte de negociação. Para complementar, acho que um dos desafios antes e depois é a questão da prospecção. Eu acho que antes era muito mais fácil, porque como o mercado ele queria efetivamente ouvir, né? Verdade. Como ele tinha uma necessidade de falta de conhecimento, então ele precisava ouvir mais as empresas de segurança. Hoje talvez você tenha muito... Porque antes você falava com o técnico de segurança do trabalho, com o financeiro, com o RH.
Hoje você fala com o Várias gerente de áreas. segurança, fala com o chefe de segurança, fala com o diretor de segurança. Então o pessoal tinha uma necessidade maior para conversar. Então, o pessoal acha que naquela época era mais aberto a Muito mais. ouvir. Aí tem a questão da prospecção, aí eu vou trazer a pergunta para você. Hoje você tinha WA e hoje você tem a WA e Prime Bit. Sim, e hoje você diminuiu um pouquinho a WA, porque você entendeu assim que hoje o pessoal de SDR, né, mudou um pouquinho a característica, também da minha dificuldade de fazer o contato, mas eu ainda acredito, porque eu tenho WA, mas assim, e tem a Prime Bit, que tem uma outra proposta que é uma inteligência muito mais, uma inteligência diferenciada em relação à prospecção, de quebrar paradigmas mesmo, bastante Criar disruptivo. leads, né? De criar leads. E aí, fala um pouquinho, então, como é que era antes o desafio de fazer prospecção para as empresas, né? Gerar lead, gerar visita. E hoje, o que o pessoal realmente estão buscando, assim, quando você fala de mídia digital, de fazer um caminho de inteligência através das redes? Acho que você matou, Bando, no quesito que, quando eu fui passando os anos na época de prospecção ativa, eu comecei a notar que quando eu comecei, um pré-vendedor agendava 45 reuniões sem muito desafio. Quando eu terminei, o que agendava 20, e aí tem a questão da qualidade da reunião, mas 20 era muito difícil. E a receptividade do comprador cada vez menor. Ele estava de saco cheio de receber ligação, de receber o vendedor para uma apresentação. O comprador, ele passa por situações com o vendedor. Ele tem um vendedor bom, mas tem um vendedor ruim, às vezes que marcou ele, que ele perdeu tempo, acertou a reunião. Ele abriu o slide lá com 30 slides falando da empresa dele, e ele falou assim: eu não quero passar por isso nunca mais. Então foi ficando cada vez mais difícil a prospecção. Mas no começo, a única fonte de dados que tinha, quando a gente começou na época da WA com prospecção, era telefone e mala direta. Mandava mala direta, bonitinha, com paninho. Até no papelzinho. Panfletinho, bonito pra caramba. E a gente fazia já fluxo de cadência. Ah, é? Ligava, perguntava quem era o decisor, anotava o nome, endereço, mandava, não agendava. Só queria o nome pra mandar a mala direta. Mandava a mala direta. Aí a mala direta, eu não lembro muito bem como era, mas assim, esse aqui é o nosso melhor cliente. Aí quando o cliente abria, tinha uma folha espelhada e ele se via ele. Aí aquilo marcava de alguma forma. Marcava de alguma forma. Era muito criativo pra época, ainda é, acho que até hoje. Eu acho também. E aí tinha lá um conceito e depois a gente ligava pra perguntar se ele recebeu. Eu ligava pra agendar. Aí ele recebia, a abertura já tá feita. E a gente agendava um caminhão de reuniões. Foi assim que a gente acabou entrando até na Grábia. Mas ao longo do tempo, o telefone foi ficando saturado, começou a aparecer outras empresas de prospecção. Assim, o mailing continuou o mesmo. Só que agora tem 5, 6 empresas ligando. Todo dia ele tá recebendo ligação. Eu tenho agora a recepcionista que ela tá sendo treinada para não passar a ligação. Boa. Eu tenho cada vez menos a pessoa dentro da empresa recebendo ligação, porque agora eu tenho home office, o cara só usa o celular, o cara não tem mais o ramal dele dentro da empresa. Não, então, não tem. Então cada vez ficou menos acessível. Então foi realmente ficando cada vez mais difícil. E eu falo assim, no começo, você consegue fazer funcionar uma prospecção meia boca. Só que aí o mercado vai evoluindo, a concorrência vai evoluindo, o comprador vai ficando mais exigente, o meia boca já não funciona mais. Aquela prospecção de põe uma menina ali, põe ela pra ligar, aquilo já começa, Deus me livre, não funcionar. Com o máximo de informações que a gente tinha já era muito difícil. Aí você falou assim, pô, Lucas, agora eu vejo que é mais difícil do que era antes, porque agora ele tem muita informação. Eu acho que, não sei se a palavra seria pra mim, difícil, mas agora é diferente. Da mesma forma que é muito mais difícil na questão da prospecção ativa, agora com o celular eu consigo falar com um clique para talvez 100, 200 compradores. Quantos compradores já assistiram as suas lives, né? O seu podcast? Muitos. Você de dentro da sua casa, com o seu microfone, com a sua TV. Então você consegue ter um processo de vendas assíncrono, que é onde eu acho que às vezes as empresas deixam de investir. A gente parte do princípio que agora o comprador ele é detentor das informações, ele tem autonomia no processo. Legal. Então como é que ele faz para saber da minha empresa? Ah não, ele tem que me ligar. Pô, será que ele já quer te ligar para marcar uma reunião? Ou será que ele quer buscar um vídeo no YouTube? Ele quer ver um vídeo da tua empresa? Ele quer ver um case? Ele quer entrar no teu site e ter informação. Ele não quer saber o que é limpeza. Lá escrito limpeza, isso, portaria. Ele quer ver a sua empresa, os certificados, os cases, os projetos que você... Ele quer buscar informação até a hora que ele fala assim, caramba, essa empresa é interessante de eu conversar. Agora deixa eu chamar o vendedor para montar algo personalizado para mim. Quer saber o que a empresa faz? Eu quero saber aqui. Então, eu acho porque nosso serviço não é tão diferente, né? Não é tão diferente, mas ainda dá para você inovar. Sim. Trazer esse valor, porque a grande questão do marketing não tá lá para vender. O resultado final tem que ser vendas.
Mas o marketing ele serve muito para dar curiosidade para que esse comprador, assim, caramba, eu quero conhecer a Meg porque eu escutei um projeto que ela implementou num concorrente meu e eu quero ver se ele encaixa aqui dentro da minha empresa. Despertar o desejo, né? Despertar o desejo. Então, hoje, o vendedor, se ele não tem essa estrutura de marketing por trás, aí é o que você entra. É muito mais difícil dele ser aquele vendedor do que era no passado, que ele abria a porta, se relacionava, nutria, agendava, marcava, apresentava, fechava negócio. Esse vendedor é muito difícil. É muito difícil acontecer. A empresa vai ter que se estruturar dentro de todas as pontas. Mas eu acho que ficou hoje mais democrático. Porque se antes talvez só uma grande empresa conseguia fazer um trabalho de marketing na TV, nas feiras, hoje qualquer empresa com R$100 consegue fazer um trabalho legal de marketing. Então, hoje democratizou. Mas é uma nova complexidade que se a empresa não for atrás para saber, ela vai cair em desuso novamente. E saber como usar, né? A gente fala muito desse marketing digital, você sempre comenta muito sobre isso, né, nas tuas palestras, mas eu acho que é saber usar, né? Como que eu vou fazer para tirar algo de despertar para esse meu cliente, que é o meu potencial negócio? Exatamente. Esse eu acho que é o grande negócio, né? É difícil isso, hein? Isso não é fácil. E sabe quem que é a melhor pessoa para estruturar isso? É você, vendedor. Exatamente. Porque às vezes o problema do marqueteiro é que ele entende da ferramenta, mas ele não entende do cliente ou muitas vezes do valor do produto. Ele tá lá vendendo câmera, nós temos soluções tecnológicas. Bando, o que é uma solução tecnológica? Tem tanta coisa. Mas ele leu lá no folder e tá lá soluções tecnológicas. Mas aí quando o vendedor começa a entrar nesse processo, ele monta, aqui dentro a gente chama disso de jornada do cliente. Assim, cara, quando o cara entrou no meu site, vamos colocar essas informações aqui para ele, que é o que vai despertar curiosidade e é o que realmente me diferencia das outras empresas. Aí quando ele entrou no meu site, pode ser que ele tenha virado um formulário, ele não enviou um formulário. Mas se ele não enviou, vamos começar a fazer remarketing. E aí a gente vai começar a mostrar os cases que a gente fez para o cliente. A gente vai mostrar, se o cliente for fora de São Paulo, eu vou falar que eu atendo clientes com abrangência. O vendedor sabe dessa jornada. Mas se não tiver essa interação muito forte, vendedor e marketing, fica algo sem pé, sem cabeça. O marketing fazendo algo da cabeça dele. A gente fala muito do marketing que só quer fazer o dia do índio, né? Brincando, né? É o que tá com RH. Colocar o post de funcionário novo, funcionário demitido, festinha de final de ano, festa junina. Né? Isso aí. Ou tá focado ou na parte de papelaria, né? Sim. De site, mas nem até site. Muitas vezes o cara faz um site e o cara faz uma única landing page e não consegue nem fazer a estratégia, né? Que você muitas vezes colocou lá a questão do mapa de calor, daquele botãozinho. Ou seja, o cara faz uma coisa bonita que só fica, tecnicamente, para vendas, ele não é viável. Não é vendável. É verdade. Não é vendável. Não, hoje eu brinco até que o cartão de visita, ele não precisa. Caiu desuso. Caiu desuso, assim. Tem vendedor que quer cartão de visita. Pode levar os meus, pode levar todos os meus. Porque não adianta, você não vai vender. Hoje, como que a gente trabalha? Você tem que trabalhar em cima do WhatsApp. Parece bobeira, mas eu tenho todos os meus clientes no meu WhatsApp. Então, qualquer coisa ali, eu num dia, 10 minutos, eu mando 100 WhatsApps. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tô passando para deixar um abraço para você. Cara, opa, oi, tudo bem. De 100, responde 10 no máximo. Mas não importa, ele sabe que eu tô passando ali. Eu sei o aniversário de todos eles. Então, o que eu faço no dia do aniversário? Opa, manda um balãozinho pro cara no WhatsApp. E vendedor não sabe fazer isso, tá? Eu tô falando que eu sou da raiz, você também. A gente trabalha muito isso. Por exemplo, o pessoal brinca muito comigo e fala assim, Meg, vamos gastar marketing, não sei o que. Eu falei, não, vamos. Se a gente tivesse verba para isso, tudo bem. Hoje eu não tenho verba para nada disso. Apesar de trabalhar numa multinacional, mas lá não tem isso aí, não tem sobrando nada. O que eu gosto de fazer muito? Eu gosto de trazer o cliente pro meu ambiente, para minha estrutura, e eu gosto de fazer com ele uma apresentação do meu negócio, da minha estrutura, sem vender. Não ponho PowerPoint, eu não ponho nada. Eu faço o quê? Um belo de um café da manhã, tem um pãozinho de queijo, tem um cafezinho, e de sexta-feira à tarde nós temos um happy hour. Eu tenho 3 geladeiras, cerveja, eu tenho que fazer as propagandas dos clientes, né? Dos meus clientes. E aí, a gente faz o quê? Chama para um happy hour. Vocês estão convidados também. Então, como a gente faz? De sexta-feira, ou é um happy hour,
Ou você quer ir lá, tá passando, eu falo, vai lá tomar um café comigo. Aí vai, você conhece a estrutura. O que acontece com esse cliente? Ele materializa. Mesmo. Ele enxerga aquilo que Nossa, você tá falando. que bacana, legal. Tem estrutura, tem a área de financeiro, tem a área de projeto. Não, tem. É pequenininha, mas tem. Ah, tem a área também de RH, treinamento, seleção. Eu falo muito, e todo mundo brinca, mas a gente trabalha há muitos anos e a gente sempre fala de 3 pilares. Para mim, existem 3 pilares que não mudam dentro da venda e dentro do meu negócio. Porque eu trabalho com mão de obra, então o meu primeiro pilar qual é? Seleção e recrutamento. Eu sei selecionar, eu sei recrutar dentro do que o cliente quer, do que ele espera, qual é o perfil que ele quer. Eu não trabalho na vala comum. Eu tenho um banco de dados com 200 mil... Não. Implantar para amanhã. Trabalho em cima do que esse cliente quer. Eu sento com esse cliente, eu faço um cronograma de implantação. Aliás, aprendi com o Bando fazer o cronograma de implantação. E nós desenvolvemos isso há muito tempo atrás e a gente trabalha em cima dele até hoje. Isso funciona. E lá eu crio Excel, todas as etapas. É verdade. 20 anos atrás. E a gente criou todas as etapas. Então eu tenho lá uma visita de um coffee break, vamos falar assim, ou um kick-off, que é mais bonito, com todas as áreas envolvidas. E cada uma dessas áreas vai trazer para mim o que o cliente deseja. Então, por exemplo, o cliente quer um perfil diferenciado para a contratação dele. Vai lá o RH e faz. Vai o pessoal de treinamento. Qual é o tipo de processo que eu preciso colocar nesse treinamento? Não é o copy e cola. Antigamente, até hoje, né? Acho que tem o copy e cola. Não é. E depois, no final, a gente faz o quê em cima do treinamento? A gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Então, os 3 pilares são muito importantes. E o último é a operação. E ela vai falar dos P's. Não. Os P's do colégio. Não posso falar dos P's. Então, eu trabalho muito em cima desses 3 e aí eu deixo aberto um canal lá, como nós ainda somos pequenos, a gente tem um canal muito aberto com toda a diretoria. Então, se você não conseguir conversar com a RH, se você não conseguir falar com a operação, se você não conseguir falar, sei lá, tem um problema no financeiro, você tem um canal aberto na empresa. Esse eu acho que é um grande diferencial de uma empresa grande. Na empresa pequena a gente consegue fazer isso. Então, você aproveitou, vamos falar aqui. Vamos lá. Vamos falar aqui. Você falou de empresa pequena, então vou aproveitar aqui a deixa, né? Você trabalhou em empresas gigantescas, né, médias e pequenas também em alguns momentos. Falar para nós aqui, porque nosso público aqui também são pessoas que são empresários, né, ou são empreendedores, ou muitos têm empresas pequenas, médias e algumas grandes também. Então, assim, qual, para você, assim, vamos falar na ótica do comercial. Qual a diferença em trabalhar no comercial de uma empresa gigante, uma média e uma pequena? O que você diria para eles, assim, pontos positivos, ponto negativo, por onde começar depois para o pequeno? Muito boa pergunta. É difícil, né, responder essa pergunta, mas eu vou tentar você trabalhou só em todas elas, então fica mais fácil. Eu vou tentar responder isso. É assim, quando você está numa empresa que você tem pequeno porte, né, que a empresa que eu estou hoje é uma empresa de pequeno porte. É multinacional, tem 30 países. Não, mas aqui no Brasil ela é pequena, não é conhecida. Ninguém sabe quem é. Eu acho que o principal de tudo isso é você ter hoje uma ordem e ter os processos muito bem embasados, bem escritos, onde começa e onde termina cada etapa dessa venda. Então, primeiro eu acho que é isso. Né? Então, eu sei exatamente qual é a estratégia da minha empresa. Eu sei exatamente aonde a minha empresa quer chegar. Eu sei quais são os nichos que eu vou ter que buscar. Eu sei quais serviços eu vou ter que vender, eu vou ter que atacar. O que eu vejo hoje muito? O vendedor não sabe. Ele não sabe qual é a missão, ele não sabe o que a empresa dele faz. Então, para ele, tanto faz. E isso serve para todas as empresas, tanto a pequena como a grande empresa. Sim. Né? A gente já trabalhou em grandes empresas. E as grandes empresas, aí vem um detalhe. A empresa pequena, ela se preocupa com isso. Porque como ela tem que vender muito mais, ela tem que falar muito mais, ela tem que... A abordagem dela é diferente do mercado. O esforço é muito maior, né? O esforço é muito maior, eu brinco, né? Que ela tem que rezar o Credo, Pai Nosso e Ave Maria
porque ela não tem estrutura de marketing, ela não é conhecida, às vezes ela não tem cliente daquela referência. Porque hoje você vai para o mercado, condomínio. Precisa ter condomínio. Você não tem nenhum condomínio de referência? Pô, às vezes você não tem. Não, eu vou para o setor logístico. Não tem referência no setor logístico. Pô, você está quebrado, ninguém vai te dar essa oportunidade. Quer dizer, não vamos nunca mais trabalhar? Então, eu acho que a venda da empresa pequena, ela tem a capacidade de, junto com a diretoria, estruturar bem os seus processos, seus procedimentos, fazer um trabalho direcionado, qual é o nicho que eu quero, qual é a estratégia que eu quero, qual o cliente que eu quero, e trabalhar isso. E aí você tem hoje uma vantagem sobre as grandes. Por quê? Às vezes você tem uma grande empresa, você é um número dentro dessa empresa. Aí o que acontece com esse cliente? Ele está solto lá. Sim. Aí você não consegue falar com o RH, o cara quer botar Eu tenho alguns clientes que eles querem pagar benefícios diferenciados. Isso já é diferente no mercado. Aí, quando você vai para uma empresa grande, o pessoal lá não consegue entender que o cliente quer pagar uma cesta básica de R$350. Por quê? Porque o mercado paga 179. Cristo, tem que fazer essa alteração. O cliente quer pagar uma assistência médica da de R$1.000 por mês. Mas eu só trabalho com de R$100. Gente, então assim, acho que isso é uma grande diferença. Quando você está num cliente pequeno, numa empresa pequena, você não é mais um. Você se torna um cliente especial. E essa empresa vai se dedicar a você. Então, eu acho que o atendimento da empresa pequena, ele é fundamental. Isso se tivesse mindset, né? Se tivesse isso. Claro. Porque tem muita empresa pequena Claro. Coitado, não chega nem aos pés. Por isso que eu falo aqui muitas vezes, por que eles contratam profissionais como você numa empresa pequena? Porque você tem experiência da grande, você sabe a dor de barriga ali. Sim. Mas ele não pode arriscar trazendo profissionais que não conhecem o segmento. Não. Por isso que ele vai trazer pessoas do seu calibre. E a empresa grande tem, às vezes, a desvantagem de ser muito grande a estrutura, né? E às vezes ela também não tem gente tão competente nas áreas de vendas, nas áreas operacionais, que vão segurar esse contrato. Por exemplo, eu vou falar uma situação que às vezes é embaraçosa, mas que nós já presenciamos muito. Existe um bid, e nesse bid você tem a visita técnica. Muitos vendedores não vão na visita técnica. O que eles fazem? Manda operacional. Aí vai o cara do operacional. Você já percebeu, você já viu isso? Acontece até hoje. Cara, você chega lá na... Eu vou, porque eu gosto de fazer a visita. Eu ainda sou muito pé no chão. Eu gosto disso. Estou ficando mais velha, mas eu ainda faço. O que acontece? Você chega lá, eu estou toda empolgada. Estou com o meu caderno de anotações. Às vezes eu estou com o celular já anotando, estou ligada. Eu estou no 220 esperando tudo que o comprador está falando ou parte técnica está falando. Quando eu olho para o lado, o cara da área operacional está dormindo. Ele está assim. Eu falo, cara, não é possível. Essa empresa está vendendo venda, está perdendo vendas. Porque esse rapaz ou essa pessoa que está indo lá, o que vai acontecer? Ele não está captando nada do entrelinhas, que ele fala muito sobre isso, o Bando fala muito sobre entrelinhas. Que às vezes você está nesse local, nessa visita técnica, quando você está em campo, que você tem a materialização daquele projeto, você consegue ver coisas, carga horárias diferenciadas. Quantas vezes eu não ganhei projeto, que eu chegava lá no posto, e o Bando também, e a gente chegava lá e falava assim, o cara estava um posto de 24 horas. Mas precisa ter 24 horas aqui? Até que horas você vai aqui? Eu vou até às 11 horas da noite. Eu anotando. O cara do meu lado o cara não tá vendo nada. Eu ia e mudava todo o escopo. Porque quando eu tenho a oportunidade, eu faço o meu projeto. Eu não faço o escopo do cliente. Mas... Então, tem essa vantagem, que a gente, quando está numa empresa pequena, e se o dono da empresa percebe isso, ele te dá essa oportunidade de fazer isso. Agora, não manda o operacional lá, se ele não tiver engajado. Sabe por quê? Porque o operacional, ele tem ele enxerga diferente essa venda. Ele fala, puto,
o cara tá me dando um trabalho. Imagina fechar esse posto aqui, 40 homens aqui, lá em Sorocaba, lá não sei aonde, em Itu. Como que eu vou ver? Eu vou ter que tocar mais 40? Mas eu já tenho 250 no E o salário dele é o posto, mesmo, hein? e o salário é o mesmo, e eu não ganho nenhuma comissão. Então, cuidado com isso Mas também. qual que é esse modelo de venda mesmo? Pergunta, eu nunca trabalhei numa empresa grande dessa. Então, o operacional vai para reunião, para visita técnica, e o vendedor faz o que nesse processo? Às vezes o vendedor não vai. Às vezes o vendedor, porque às vezes ele tem outras visitas, mas às vezes ele não vai. Então, o que eu tô dando de dica aqui é o seguinte: você, vendedor, vá na visita técnica. Sim, para mim seria o Porque mínimo. você Ah, mandando. não é lógico. Não é lógico. Não é lógico. Você não terceiriza esse serviço. Mas hoje em dia as empresas grandes fazem isso. Então, tem locais, por exemplo, um bid grande. Muitas vezes não vai o vendedor, porque ele não consegue ir em todos os locais. Então, o que eles fazem? É, Eles o cara manda o a operacional, supervisão. nem o edital o cara leva. Não leva nem a folha, não sabe nem o que tá Eu acontecendo. fui numa visita no ano passado, final do ano passado, eu juro por Deus, cara. Eu não posso falar o nome da empresa aqui, não vou expor muito a empresa. Não, Cara, não precisa tá foi nome. o supervisor de moto, tava chovendo, o cara tava eu, o comprador, o cara da área técnica e essa empresa. Que eram 2 empresas por hora, Por visita, por tá? visita. Por visita. O cara entrou com a jaqueta molhada, aquele que tava com a luva cortada de moto, sabe? Ele não tirou a luva na reunião. E aí, começou na reunião, o cara perguntou, você tem uma dúvida? Eu disse, não. Aí chegou, onde que eu assino? Não, você não precisa assinar. Só posso ir embora? Pode. O cara saiu da visita, juro por Deus, em 12, 14 minutos. É isso Eu aí. fiquei a 1 hora inteira com o cara. É isso. E Inteira. você acha que você Inteira. Mas vai é um fazer... absurdo. O cara entrou com capacete, botou o capacete assim, ó. Do lado assim, com a molhada. É porque a empresa não tem vendedor suficiente para mandar? Não tem vendedor suficiente, é um detalhe. É que ela quer pegar tudo. Então, ela vira uma fábrica de fazer proposta. Entendi. Então, ela Porque tem ela participa hoje... de 10 vídeos ao mesmo tempo. Exatamente. Mas ela tem um participa caminhão de vendedor? Mas Não. às vezes ela tem, mas às vezes ela não dá conta. Então, o que acontece? Terceiriza esse serviço, manda para a área de implantação, para a área de projetos, para a área de técnicas. Só que as pessoas que estão ali, se elas não estiverem engajadas com esse processo, é mais uma visita, Sim. você entendeu? E elas esquecem disso. Segue o escopo, né? Só segue o escopo. As empresas grandes, elas têm essa grande desvantagem, elas não percebem isso. Elas não se tocaram ainda disso. Mas eu acho que E o é erro impressionante, também, até Magali, hoje, né? o erro não é da empresa. O erro, na verdade, é do gestor comercial. Claro, Óbvio, claro. né? Claro. E também o erro, principalmente, é do vendedor. Porque o vendedor, o gerente daquela conta, ele que terceiriza também. Verdade. Então ele não tem igual Verdade. o vendedor raiz, não. Eu que vou na visita. É. Então, muitas vezes ele terceirizou. Vai na visita pra mim lá e tal. E outra coisa, hein? Se fechar depois, te dão É isso aí. um X aí. É isso aí. Ou pagar almoço para todo mundo, né? A gente sempre faz uma Oba. festa, Mas eu percebo isso, assim. Então, assim, a grande empresa, ela tem isso. Tratar o cliente como um número, não tem o respeito que o cliente merece ter, nesse sentido, né, de atenção. Não faz propostas diferentes, simplesmente pega o escopo e vende o escopo, né? E vai pelo vala comum, que é preço, menor preço. Então, E aí você... E aí que eu falo que a empresa pequena, gente, vocês não perdem a oportunidade de fazer uma boa análise SWOT. Boa. Né? De você saber quais são os meus pontos fracos e ponto forte. Porque muitas vezes o cara é pequeno, o cara fala assim, como é que eu vou fazer para vencer de uma empresa que tem 150 mil, 75 mil funcionários? Se o cara não souber fazer uma análise de ponto forte, fraco, fraqueza, essas coisas, o cara não vai preparado para a reunião. Não vai. E outra coisa, isso tudo é gestão, né? É aprendizado, é questão de... são formações que muitas vezes a área comercial, desde a sua gestão ao time de vendas, de pré-venda, não tem esse feeling de estratégia. Verdade. Então, eu falo assim, eu sou pequeno hoje. Também, né? Embora 1.100 funcionários, eu estou considerando para médio. Já. Sim. Mas assim, hoje eu exploro o máximo. Hoje eu tento explorar o máximo que eu posso, conhecendo as grandes empresas que eu trabalhei, né? Que a gente trabalhou. Sim. Então, lógico, em algum momento eu recuo, e muitas vezes eu chego a recuar para o cliente, olha, isso aqui, eu falo a verdade, isso aqui eu não tenho. Ela fala assim, tem ISO 14001, tem a 27 mil, tem a ISO 23 mil, 29 mil, não tenho. Mas eu tenho todos os meus processos e mostro, eu evidencio, de alguma forma eu tenho que evidenciar.
eu tenho um ponto fraco. Não tenho prêmio de RH, top of mind. Não tenho prêmio, não sei o quê. Mas eu tenho esse prêmio aqui, ó. Eu valorizo o meu ESG, sabe? Acabou. Aquilo que eu faço de governança, aquilo que eu faço de social. Então, assim, você não tem, não é desmérito, né? Aí. Mas se você não souber fazer uma análise de SWOT, você já começa errado. E uma coisa que você está esquecendo, é o básico de tudo. Entrega. Entrega aquilo que você vendeu. O que você vendeu? Você vendeu um vigilante assim, bonitinho, entrega o vigilante, pelo amor de Deus. A menina da limpeza, a mesma coisa, entrega. Aí, além de entregar, faz o treinamento, dá os EPIs, pense em tudo isso, um uniforme bacana. É o pouco. O que o cliente está pedindo é o pouco, é mínimo, entendeu? Ô, Lucas, mas e os seus clientes? Quais são o que eles, quando você fala assim, hoje a Prime Media, eles estão fazendo um trabalho diferenciado, eles estão fazendo uma análise de clientes por pontuação, não é isso? Fornecedor? Uma espécie de Lead score? de ranking, né? E hoje o pessoal valoriza muito esse trabalho que vocês estão fazendo? Bando, assim, a gente começou a fazer isso porque, primeiro, assim, quando a gente pensa em plataforma, né, e qualquer tipo de plataforma, seja um Uber, um iFood, o grande objetivo da plataforma é dar segurança para quem está contratando. Então, você só entra num carro de um desconhecido porque o aplicativo te passa a segurança, que foi feita uma triagem, uma validação, e que ali tem um bom motorista que não vai te gerar nenhum incômodo. É o que você acredita porque você vê as estrelinhas e acha que tudo isso acontece, né? Então, a gente tem o mesmo conceito desde a época que a gente nasceu. Se a gente tiver bons fornecedores, e aí eu não tô querendo dizer bons fornecedores como grandes que pagam, mas para mim o bom fornecedor é aquele que consegue atender bem o meu cliente dentro daqueles critérios. Se for o mais barato, com preço, qualidade, então a gente começou a criar critérios para conseguir validar esse fornecedor. Então hoje a gente tem o selo da Prime Bid, é um selo municipal, estadual, federal e trabalhista, onde internamente a gente faz essa checagem, porque os compradores perguntavam pra gente, falavam assim, Lucas, vocês me deram aqui 5 fornecedores. Cada um falou, mandou a sua apresentação, mas eu não consegui achar diferencial de nenhum. Qual que vocês indicam a gente fechar? Falei, caramba, como é que eu vou indicar alguém fechar? Falei assim, primeira coisa que eu sugiro é você não conhecer os fornecedores. Você recebeu as informações que cada um te passou, mas convida eles para um dia dentro da tua empresa, porque sem essa visita presencial vai ser muito difícil você ter essa percepção. Mas uma etapa obrigatória é você fazer a validação e checagem desse fornecedor, porque nem sempre aquilo que o vendedor vai te passar é a realidade. Você precisa fazer a sua parte dessa validação. Então hoje a gente ajuda ele dentro desse processo, porque eu acho que para mim eu fico chateado quando o comprador vem para mim pedir ajuda, porque quer dizer que, poxa, eu tenho lá 5 empresas, com 5 vendedores, e as 5 não conseguiram mostrar nada que se diferenciou. Então eu não quero ser o que bate o martelo, porque nem eu sei o que é melhor para aquele influenciar a favor, né? comprador. E eu tenho que ser um player que não tô ali nenhum. Então hoje a gente faz o selo justamente para ajudar esse comprador. Que parece uma coisa simples, mas quando o comprador olha, ele se sente seguro, e pior, quando ele olha e vê que o fornecedor não tem, ele se questiona do que o fornecedor tem, porque às vezes ele nem ia buscar essa informação, né? Mas aí ele se pergunta, por que esse cara não tem o selo? Deixa eu checar. Aí se ele checa, e hoje alguma você, coisa... a sua análise, o selo é só de documental. Só documental. Você nem entrou no critério de qualidade de prestação de serviço. Não entrei. Aí o cara tem que fazer a parte dele, né? Sim, mas agora a gente entrou numa parte legal. Que nem eu falei pra você. Porque antes não era legal? Não, é legal, mas agora entrou na parte mais importante. Pro vendedor, que é de uma empresa pequena, que não tem um segmento específico. Como ele faz pra fazer essa validação? Entendeu? Sim. Se você fizer pelo menos os critérios documentais, puxa, eu tô dentro. O bando tá dentro, entendeu? Tô falando de empresas que tenham idoneidade financeira, que tenham suas contas pagas, que não têm ações trabalhistas. Eu não tenho uma ação trabalhista, gente, no Brasil. Exatamente. Você vai falar assim pra mim, nossa, não tenho. A gente já trabalhou em empresa grande e tinha muita. E aí o cliente fica, quem que eu vou escolher nessa parada toda? Quando você dá um selo desse, perfeito. Você está validando ele tecnicamente, mas também a idoneidade. Então serve como uma validação. Entendeu? E eu posso não ser daquele segmento, mas eu tenho os seus selos. Então eu também estou apto também a trabalhar. E Meg, esse ano a gente vai lançar uma ferramenta aqui na Prime Bid que eu vou ter muito fornecedor me odiando.
Tem muito fornecedor me odiando. É de excelência, fornecedor não? ruim, né? Excelência. Fornecedor. Eu não digo, eu não sei fornecedor se é, ruim, né? eu não sei se é ruim, né? Fornecedor bom agradece, né? Isso, Isso eu ia falar. é o ciclo normal, assim, é o ciclo normal. O meu objetivo não é agradar a todos, é fazer o meu papel de ajudar o comprador, esse é meu objetivo. Mas a gente tá lançando uma ferramenta justamente, Meg, dessa avaliação qualitativa. Boa. Eu não vou conseguir entrar na operação do fornecedor muitas vezes, Não. mas, assim, o pequeno, ele tem os seus pequenos clientes ali, uma carteira, ele pode pedir um incentivo desses clientes. Se você gosta do meu trabalho, ajuda me avaliando. Isso. Então a gente está lançando agora, vai sair em junho, que é uma plataforma de avaliação dos fornecedores. Que legal. Onde eles vão ter essa avaliação qualitativa. Um NPS? É uma avaliação, na verdade, é o CSAT lá, que é uma nota de 1 a 5, e o cliente ali, ele vai poder tanto reclamar, quanto ele vai poder elogiar, só que a gente vai ter um processo de triagem, porque, por exemplo, hoje a gente tem a avaliação do Google, certo? Só que a avaliação do Google... Dá 5 estrelinhas? Isso, e ele te dá um feedback. Só que pode ser alguém fake, pode ser um ex-funcionário, Retaliação. um concorrente, pode aceitar de tudo. Então a gente quer fazer algo parecido no Isso. quesito Mas com qualitativo, clientes. só que a gente está fazendo um processo de checagem muito forte. Então, por exemplo, essa pessoa que vai avaliar, ela não pode ter um e-mail genérico, tem que ser um e-mail corporativo. Boa. Ela vai fazer uma autenticação pelo LinkedIn. Então, se tiver um cliente seu que vai reclamar, ele vai lá, e vai estar lá a sua reclamação. Mas a gente vai pelo menos checar se é uma reclamação que tem a veracidade. Você vai depois poder ir lá atrás desse comprador e falar assim, poxa, se eu não melhorar o serviço, vamos conversar e incentivar ele para retirar se você contornar aquela situação. Mas a gente está montando essa plataforma qualitativa para o comprador poder consultar. E aí não só os clientes da Prime Video, mas como todas as empresas do mercado, mesmo que não são clientes da Prime Video, vão poder estar na ferramenta. Mas o cliente ou o prestador, você consegue rastrear. Mas qual critério que você utilizou para chegar que eu só tenho 3 estrelas ou 5 estrelas? O critério dele. Percepção dele. Você pode ter feito um excelente serviço, mas eu recebi um péssimo atendimento. Eu vou dar 2 estrelas, porque para mim atendimento é uma coisa importante. A minha percepção sobre a tua empresa é que você merece 2 estrelas. Eu vou colocar as informações lá e na plataforma ela categoriza. Se você que está reclamando é um colaborador, se você é um usuário, você está lá no condomínio, você é um morador ou você é o contratante. Então a gente vai fazer essa qualificação e dentro da ferramenta, além da parte qualitativa, você vai poder postar algo que muitas empresas não postam no site, que é os seus projetos, que é os seus cases, que, por exemplo, as empresas não têm isso lá no LinkedIn. Você sabe o que eu fiz na Aslan? Há uns 2 anos atrás, a gente tinha poucos clientes, né? Eu peguei e consegui, além da gente ter, né, os atestados de capacidade técnica, que Show. é falando bem da gente, que nada desabone, enfim, eu peguei também, eu ia fazer em vídeos, né? Mas aí eu acabei fazendo em textos, né? É uma mensagem desse cliente pra gente. Perfeito. Então, é muito legal isso. Então, isso obviamente eu não divulgo, é nosso internamente, mas quando às vezes eu tenho um bid importante e o cliente quer que eu faça, de repente, né, é um diferencial. Imagina, um cliente seu chancelando o seu trabalho, o seu serviço, é muito legal. E ninguém usa isso. Quase ninguém usa isso. Usa muito O pouco. NPS mesmo, quase ninguém usa. Né? As grandes empresas falam que tem, que fazem, mas a gente sabe que não funciona direito, né? A gente tem que começar a trabalhar isso também, mesmo sendo uma empresa pequena. Sabe como eu faço hoje também, que é um diferencial? Quando o cliente fala assim, me manda 5 clientes de referência ou 10. Você manda 5 clientes e 5 ex-clientes. E como assim? Perfeito. Eu quero que você entenda por que eles são ex-clientes. Eu falo, né? Pode falar, porque a maioria dos casos que muitas vezes que a gente perde cliente, não é questão só de qualidade. Não. Não é qualidade, você fica meio preocupado. Sim. Às vezes você perde por uma questão política, porque simplesmente mudou uma gestão. Você perde muitas vezes por questões de preço, que nem sempre você consegue ser o melhor. Às vezes por questões de 1% você perde um contrato. Verdade. Então você tem alguns critérios que você pode perder um contrato. Então, Às vezes até por estratégia mesmo. Não, analisa o N dentro da... Porque assim, se eu te passar 5 clientes que indicação, eu só vou passar, lógico que eu vou passar só cliente que vai falar bem de mim. Eu posso fazer aquela pergunta que você odeia que eu faça? Não, mas vou fazer. Vou fazer. Não, porque, tudo bem, você mandou 5 ex-clientes. Você vai falar assim, eu vou mandar, eu vou escolher lá os 5 clientes que eu quero mandar os ex-clientes. Mas se você pegou um cliente que você fez uma baita cagada, você não vai mandar esse ex-cliente pra ele. Você vai mandar 5 ex-clientes que terminou tudo bem. Da mesma forma que você vai mandar referência de 5 bons clientes que vai falar bem de você. Isso. Porque assim, quando você fala
A tendência isso é uma você estratégia mandar, também né? comercial. Essa tendência é mano, você É uma tendência mandar. comercial, porque não tem assim... como você É. ser imparcial nesse momento. Mas da mesma forma que você fala assim, me indica 5 clientes. Mas, Você por acha que eu exemplo, pe- mas hoje, quando... você acha que todos os clientes hoje estão 100% satisfeitos com você? Sim, mas pelo menos... Mas então, quando você indica, ele tem razão, né? Porque quando você indica, mesmo que sejam 5 ou 10, você não sabe se naquele momento você tá legal nele. Às vezes você acha que Mais você tá ou menos, super né? legal. Porque Calma, estrategicamente calma. eu converso com o pessoal de operações primeiro. Então- Pessoal, tá tudo bem lá? E liga pro cliente. Ó, te indiquei Sim, aqui, sim. não me ferra. Mas eu tava falando até com o Lucas antes disso, né? Às vezes você tá num super contrato, que você acha que tá beleza, você fala com ele toda semana, tá tudo lindo, maravilhoso, Aí do aconteceu uma nada... ocorrência naquele dia, né? Do nada você não sabe. Do nada acontece um troço e você fala, caramba, e agora? É. Caiu a minha casa. Mas acontece. Eu tinha um cliente, na verdade, a gente teve isso hoje aqui. Tinha um dos fornecedores que a gente estava analisando, porque ele está inadimplente da plataforma, aí pra mim é o batata, assim, eu já conheço um pouquinho do cenário do mercado, eu vou lá no Google olhar, né? Aí eu vou lá olhar nas avaliações Reclama do Google aqui. lá. Eu vou olhar nas avaliações, aí tá lá os funcionários lá. Nossa. Estou há X meses com o salário atrasado. Eu já vejo ali que é o caminho do fim, né? Quando começa a sim. atrasar salário de funcionário e chegar no ponto dele lá no Google reclamar, Já é um era. caminho que eu vejo muitas empresas trilhando. Então, ele tem 5 clientes que ele pode mandar lá satisfeito. Mas se você é o comprador, você leva em consideração os 5 clientes que ele mandou e os ex-clientes que ele mandou, ou o que tá lá no Google dos funcionários falando que estão sem pagamento? Eu trabalhei numa empresa gigantesca perigoso isso. que realmente tinha algumas reclamações no Google. E aí, quando o cliente falou assim, mas tá reclamando aqui e tal. Aí você, vamos trazer o nosso universo. Eu tenho 22 mil colaboradores e tem 5 reclamando. Aí, dentro desses 22 mil colaboradores, eu tenho 400 processos trabalhistas. Se você falar 400 dividido por 22, eu tenho 0,0 alguma coisa de trabalhista. Então, quando você passa a trazer números para ele, então não é referência. Proporção, né? Uma coisa é ter 100 funcionários, Sim. 30 funcionários estão reclamando. Pô, 20... Então são proporções, aí é o entendimento de você mostrar números. Sim. Você faz tudo em percentuais, é fácil, cara, não, mas representa 0,01%, deixa pra lá. Então assim, você tem que saber se defender, para você saber se defender, você tem que estar preparado, né, porque muitas vezes o cara fica, como assim, como você, vou ver com o jurídico. Mas eu acho assim, por exemplo, ó, existem plataformas, né, como a própria Glassdoor, que elas falam, às vezes, o pessoal vai lá falar, né, e eu já passei por isso em algumas empresas. E aí você vai levantar aquilo que o Lucas colocou. Às vezes é um ex-funcionário, puto da vida, que tá com raiva, eu vou meter o pau na empresa, eu vou nessa Glassdoor, que é do inferno, vamos falar a verdade. Você já entrou, não? Não. Entra pra você ver. Quando eu montar essa plataforma, eu vou ter tanto Cara, inimigo. Vai ter, ele vai estar lá no Glassdoor. Eu tenho certeza que o cara vai me ligar aqui, ele vai falar assim, Lucas, eu recebi uma reclamação de um cliente, mas é mentira, porque eu não sei o que lá, eu vou falar assim, não posso tirar. Você não pode tirar, eu vou cancelar. Eu vou falar, cara, vai ter que cancelar, vou tirar. Mas aí você tem que ir a fundo, por exemplo, né? Já fiz esse tratamento também, né? Apesar de ser do comercial, mas a gente faz esse tratamento também. Porque às vezes isso reflete no seu cliente. Muito, claro. Então, eu vou lá, eu vou descobrir o que aconteceu, por que aquele colaborador, né, fez aquilo, tal. Aí você começa a ver que não é bem aquilo, né? Ele também tem uma lista bem bacana, né? Então, eu acho que é importante a gente seguir isso, mas eu sou muito de validação. Eu acho que hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje você toma de todo lado. Você toma nas redes sociais, principalmente, no Google, enfim, então você tem que assim, você tem que andar certo, não é que você vai estar 100%. Sem contar a galera do mimimi, né? Também, né? Também. Mais um aí. Mais um, né? A gente fala que você é umas 2 gerações mais novas do que... É verdade. Por exemplo, a gente tá numa transição de gerações, né? Opa! Então, assim, muitas vezes eu acabo sem querer falando coisas que não deve. Politicamente incorreto. Mas assim... Eu também. Quando eu falo com pessoas da minha idade, da nossa idade, a gente acaba falando algumas coisas que não é discriminatório. Não é agressivo, não é de pejorativo, não é mas, assim, bullying. Hoje, meu filho já acha, pô, pai, o que você tá falando? Então, assim, hoje a gente tem que entender, da mesma forma que a gente tem que entender os jovens e as gerações, só que os jovens, muitas vezes, ele não entende a nossa geração. Eu acho que essa via de mão dupla tem que ter maturidade dos dois lados. Sim. Porque o meu filho tem
tem 24 anos, então ele não é mais moleque. Ele Uhum, sabe que uma pessoa que tem 50 anos de idade é diferente de uma geração dele. uhum. Então, eu acho que é esse caminho que a gente fala de diversidade, inclusão, essas coisas. Não adianta só o jovem arregaçar as pessoas mais velhas. Por que o velho tem que reconhecer, tem que se preparar, né? Tem que se policiar, na verdade, muitas Sim. vezes, para atender o mundo atual, o diálogo Poxa, atual. legal E esse o tema. jovem, Muito por sua legal. vez, ele não compreende a pessoa mais É. velha, né? Eu vou complementando de você, mas assim, eu acho que é que a gente generaliza, mas eu acho que se você pega numa grande maioria, eu acho que ele não tá nem aí pra o politicamente correto. É que Então sim. esse pequeno grupo que é muito radical, Esse é o mimimi. ele faz muito barulho. E aí a É. gente fica achando que é muita É. gente. Mas não é, é que ele faz muito barulho. Ele movimenta um mar dentro da empresa. Então fica parecendo que é muita gente, mas é um lá, às vezes, atrapalhando. É legal isso que você está colocando. A gente hoje trata com compradores que são da idade dos nossos filhos. Eu tenho um filho de 27. O Júlio acabou de fazer 27. E aí é complicado, porque eu estou tratando com ele e às vezes ele não tem a mesma tolerância, ou ele não tem o mesmo conhecimento, ou ele não tem o mesmo respeito pelo que eu estou colocando ali. Então, já tive alguns casos de estar numa mesa de negociação com um comprador, às vezes até gestores do nosso setor, com a idade mais praticamente do meu filho, e aí você vê o desrespeito. Isso é muito chato, isso é muito cruel. E a gente tem que ter o mesmo respeito, como eu tenho respeito por eles, eu também quero ser respeitada. Às vezes a gente está numa mesa de negociação ou a gente está resolvendo um problema contratual e você percebe as caras e bocas e os trejeitos. E essa turma é muito imediatista. É. Então, às vezes, a gente quer falar um pouco mais, porque a gente gosta de devagar, ou a gente gosta de ser um pouco mais completo ou complexo, não sei. E a gente não consegue, porque a gente percebe essa intolerância, né? Então, às vezes, eu estou numa mesa de negociação, com compras, principalmente, aí eu fico pensando, meu Deus do céu, podia ser meu filho. Matar esse cara, né? Aí meu Deus, garoto, você não Podia tá botar ele de entendendo castigo. nada do que eu tô Castigo. falando, você não tá entendendo nada do que eu tô falando. Mas tudo bem, vamos lá que eu tenho que aprender também, né? Então, apesar disso, eu sempre saio da mesa dizendo que eu aprendi muito, né? Porque a gente também aprende com o jovem. Eu adoro trabalhar com jovens. Na empresa que eu trabalho, tem de 16, 18 anos, como menor aprendiz, até as velhas, né? Tem uma velharada lá que trabalha comigo também. E a gente se dá muito bem. Obviamente que numa reunião, às vezes, eu acho que assim, existem os pontos de vista, a gente tem que respeitar todo mundo, mas o mais importante, né, é você aprender, ter resiliência, saber tolerar, né, tolerar. Então, tanto o velho tolerar o novo, como o novo tolerar o velho, né. Mas eu acho que a falta de respeito é a que mais prevalece. E já fui chamada de tudo, né. A gente aqui na área de segurança, a gente, é velha, é desatualizada, é isso, é aquilo, e eu falo, calma, que vocês não me conhecem. Eu tenho só a sua idade de experiência, então calma. E esse jovem que ele acha que ele é porque ele tá lá no Instagram e aí ele fica vendo outros jovens de Isso 25 também, anos. Aí Milionários, né? então ele fala, cara, é esse cara que é você aí. Ele já acha que ele é o dono do mundo, mas ele vai levando um tropeço, 2 tropeços, aí a vida vai ensinando, até ele fala, cara, se eu tivesse escutado, tivesse um pouquinho mais. Mas faz parte, assim, né? Tá todo mundo se atualizando, se adequando, mas eu ainda acho que, por exemplo, você falou do mimimi ainda. Eu acho que as empresas acabam dando o foco da empresa começa a virar só isso. E quando a gente fala dos compradores, ainda compradores, tomadores, ele tá lá falando na palestra, aí ele tá falando de ESG, ele tá falando de diversidade, aí você sai de lá, pô, bonito sua palestra, vamos tomar uma cerveja no bar? Aí quando vai tomar uma cerveja no bar, tudo aquilo lá cai por terra. É isso aí. Ali é a fachada do LinkedIn ali. É a fachada do LinkedIn, é o politicamente correto, tem que ser, a empresa valoriza, e quando o cara sai, ele é o dia a dia, ele erra, ele tem defeito, tem problema, ele tá em desconstrução. Você tá em desconstrução, Bando? Eu nem sei o que é isso. Boa, tá na É melhor falar que palavra bonita, né? Melhor ficar em cima do muro. Indo pra um assunto que, aí eu vou falar
um assunto que a gente vai trazer no Prime Video Experience desse ano, que eu acho bem legal, Meg, que vocês vão poder me ajudar. A gente aparece às vezes muito no Bootcamp, uma empresa pequena, e ela tem às vezes essa síndrome do vira-lata de que não dá para vender pro grande. Não dá para vender, e às vezes eu escuto uma informação de um comprador, ou não, Lucas. Por exemplo, o Neves, ele tem uma visão não, mas talvez o dia a dia dele, ele não tem como ele contratar uma empresa pequena, porque ele tá distribuído no Brasil todo, tem a sua... Mas você acha que uma empresa pequena consegue concorrer em grandes bids? E o que talvez ela precisa ter para, se ela quiser sonhar com essas grandes contas, o que ela precisa ter de estrutura? Eu acho que primeiro depende da condição do bid. Assim, vai muito do vendedor, não. Acho que a empresa prestadora junto com a área compradora tem que estar claro como é que você está comprando. O cara fala assim, não, vou comprar de uma forma de ondas, que chamam, tem hoje fala de ondas. A onda agora é onda norte, agora a onda é sudeste, centro-oeste. Sudeste compreende 5 estados. Aí eu posso para ele, por que você está me convidando? Eu pergunto de boa, assim, você, não, participa aí, que se você der, lá não, no mas, banco de não, dados, mas você não vai contratar uma empresa só pro Sudeste? Assim, vou. Não, mas participa, é importante e tal. O boi de piranha. Hoje em dia, antes eu participava, antes eu era um pouco mais ansioso, eu participava, mas com hoje... certeza, eu também. A experiência, não vou participar, obrigado, quando eu estiver no Sudeste eu participo. Então, assim, agora quando é um bid regional, não, realmente eu vou só para o estado de São Paulo, assim, aí eu vou para essa cabeça. E aí eu vou de igual para igual. O próprio Colette, ele fechou a BEV. Uma cliente que era praticamente 70% GR, né? E tem uma parte de ProSeguro no Centro-Oeste, a parte Sul, e hoje ele conseguiu vender um projeto para a BEV. E quebrou um paradigma. Eu vou assim, então, assim, primeiro é entender qual é o objetivo do bid. O objetivo do comprador e do usuário. Mas eu acho que ali, com a Ambev, eu conheço muito o Flavinho também. É um cliente meu Galhardo, também. Né? É um cliente nosso também, Aslan. Eu acho que é muito network. Ele tem confiança. Então, por exemplo, Colette é um cara de confiança, você é um cara de confiança, ele sabe. Eu sou uma pessoa de confiança, ele sabe que por trás daquele bid não é a sua empresa, não é a minha empresa. Tem uma pessoa por trás que é a pessoa responsável por aquilo, que entende muito o que está fazendo. Então, eu percebo isso, tá? Eu acho que o relacionamento network é fundamental. Sem isso, a gente não vai levar. Mas tem aquele lado também que é a questão do risco. O risco financeiro. Então, um grande bid como a Ambev, você não vai pegar todo o estado de São Paulo, esquece. Nós não vamos pegar, nem o Colette. Vai pegar, às vezes, um nicho, uma unidade, um site, beleza, um tipo de serviço. Aí sim. O cliente calcula o risco. Você porque ele calcula, exatamente. Sim. Se você tem um faturamento de 10 milhões por mês, se o faturamento dele for mais de 20%, 10%, luz vermelha ele já gera o critério. Se for mais de repente o cara fala assim, se for mais de 30%, nem participa. Aí o critério é do cliente. Ele vai olhar o seu passivo, ele vai olhar uma série de coisas. Se você quebrar o passivo é dele, né? Por isso você tem antes o processo da RFI. Você passa todas as informações, aí todo mundo me pergunta, os vendedores principalmente, né? Mas por que eu tenho que responder isso? Então, porque ele quer saber o balanço, ele quer saber o faturamento anual. Por quê? Porque você é um risco para ele. Então, ele vai mensurar esse risco e aí ele vai ver, eu quero fechar com a Meg? Quero. Mas eu não consigo fechar tudo com a Meg. Então, o que a gente faz? Eu falo, me dá uma unidade, me dá 2 serviços só, me dá 2 postos. Eu quero apresentar para você e pondo o pé aqui, eu consigo fazer o restante. Mas não dá pra gente, às vezes, atender tudo. Em algum momento não dá, né? Meg, você falou da autoridade, mas você acha que a empresa pequena, vamos falar, ela tá redondinha na parte financeira dela, tem ali os seus 500 funcionários, mas é totalmente low profile. Tem um vendedor que acabou de entrar, o dono também não tem muita autoridade no mercado, ele tá mais interno. Você acha que valeria a pena ele tentar fazer essa abertura de grandes negócios ou focaria em diluir em pequenos contratos? Eu faria a estratégia de pequenos contratos. Eu não, porque você vai entrar, na maioria deles, para ser o boi de piranha. É o terceiro auditor. Na auditoria tem que ter 3 orçamentos aqui. No mínimo, né? No mínimo. Quem são os 3 orçamentos? Pega lá as 2 maiores, que não tem o risco financeiro, que é o mais importante. Porque, olha só, digamos assim, ele fecha com você. Ele deixa de te pagar. Eu vou atrasar, né? Não deixo de pagar, não. Eu vou atrasar.
eu não vou conseguir te pagar no 5º dia útil. Eu vou ter que te pagar no dia 10. Matou teu negócio. Né? Matou o negócio. O cara não tem dinheiro para pagar a folha. Então, claro que a gente fecha por relacionamento. Eu já fechei contratos muito grandes, muito mesmo, que eu entrei num risco. Só que o cara, por relacionamento, por conhecer a Meg, por conhecer a empresa, por conhecer a estrutura, por conhecer o CEO, ele falou, não, eu valido, essa daí eu banco. Só que não são todos. Então, você precisa tomar muito cuidado onde você entra. Então, por isso, o meu conselho é, vá devagarzinho, vai comendo pelas beiradinhas, vai fazendo os pequenos postos. Às vezes é um cliente grande, que você não está enxergando isso, tem uma mega de uma oportunidade por trás, você às vezes inseriu uma recepcionista lá, vai atrás, vê se está boa a qualidade, faz mais network, não fala só com aquele gestor, fala com mais 2, 3 gestores, conheça mais gente. Outra coisa que o vendedor faz errado, não só o vendedor, a empresa também. Fecha o negócio, some. Só conhece o financeiro. Não conhece mais ninguém. Aí Deus me perdoe. O cara muda, porque as cadeiras hoje estão... né, cada vez mais rápido elas Cara, você fala hoje com gestora... Hoje eu falei com um gestor, hoje mesmo. O cara falou assim, eu estou em transição de carreira. Desculpa, então, vamos esperar você. Quase falei, né? Vamos deixar você se reorganizar, que eu estou indo aí também. Então, essa dança, é importante que o vendedor tenha 6, 7 contatos pro cliente. Isso que eu falo no nosso CRM. É isso. Número 1 do CRM. Isso, por quê? No mínimo 3 contatos. No mínimo 3. No mínimo. Por quê? Põe aí, ó. Vou fazer uma brincadeira aqui. De hipótese 2, né? O gestor de operacional, de segurança, o de serviço de limpeza ou facilities, como você quiser chamar, o gestor de tecnologia, que muitas vezes é outro gestor, não é o mesmo, da área de segurança, o comprador, um financeiro, que é o cara que vai pagar suas contas, pelo amor de Deus, não esquece do financeiro, né? E um quinto que, de repente, é um decisor. Então, você tem que ter quem? Um diretor, ser um cara que assina também. Porque, às vezes, quando você fecha com um gestor técnico e tal, às vezes ele não tem tanto como sustentar a sua negociação. E aí vai para um diretor decidir. Se aproxima desse diretor. Faça esse trabalho de se expor, de entender, o meu negócio está legal, você gosta do meu trabalho? Isso é uma coisa que a empresa pequena faz muito bem. Tem que fazer. Empresa grande não faz. Empresa grande não faz. O cara fica atrás do ar-condicionado, bonitinho e tal, não sai dali. Empresa, é engraçado, eu não posso falar de empresa grande, porque amanhã posso estar numa grande também, mas isso é um ponto fraco mesmo. Mas isso é um negócio da nossa muitas vezes o cara lá, ele não conhece o gerente operacional, só conhece o supervisor e o coordenador. Você fala assim, a grande não faz, mas ela não faz porque ela não tem essa orientação de fazer, não faz parte da cultura. Não, é questão de delegação, é de delegar mesmo. Eu acho que a gente tem. Gente tem. Mas ele tem aquela questão da curva ABC. Muitas vezes o gerente ele só vai naqueles o top 10, top 20 e tal, e aí ele vai selecionar. Até entendo esse formato, mas muitas vezes ele ignora o médio e o pequeno cliente. Mas não, né? Porque você gastou um caminhão de dinheiro para trazer o cliente. Mas às vezes quando ele tá lá dentro, é impossível o gerente operacional atender 300 clientes. Até entendo, eu não estou falando que está certo ou errado, mas a diferença é que o pequeno, tudo é importante, sabe? Mas aí você tem que ter ferramentas. Eu acho que você tem que ter ferramentas para isso também. Quando você não tem braços, eu não falei agora que eu faço contato pelo WhatsApp. Eu acho que esse gestor operacional, ele tem que trabalhar também muito próximo, como nós fazemos o relacionamento, o gestor operacional também. Então, a minha, por exemplo, eu tenho lá a Ana Galassi, que trabalha comigo, a Ana foi head da Google, foi head agora da Rede Globo, trabalhou em grandes empresas. Eu falo sempre assim, Ana, vamos lá comigo, porque você me ajuda a vender. É impressionante. Todas as vezes que eu levo ela, ou os outros gestores operacionais, que são nossos amigos, eles nos ajudam a vender. E aí eles também criam um canal de comunicação. Perfeito. E aí, às vezes, tira um pouco esse fardo do comercial, porque às vezes quando eu entro numa linha de frente com a questão de um problema operacional, vamos falar assim, talvez eu perca um pouco da argumentação, eu perco o glamour, porque eu acabo tendo que me estressar para poder resolver esse problema e eu esqueço que eu tenho que vender mais nesse cliente. Então eu digo o seguinte, não vamos
confundir as coisas? Eu tenho que fazer o cross-selling, o upselling, eu tenho que vender, eu tenho que gerar relacionamento. Não vou só tomar café não, tá? Eu só quero dizer o seguinte, existe 2 divisões aqui. E quando você entra com a parte operacional, tudo se torna mais fácil. Fala para mim, se Sim. você tem um problema, você trata com uma pessoa da parte operacional que te atende Tá na lá hora que todo você dia. liga, que tá lá todo dia, não sei o quê. Não é mais fácil de resolver? É. Você fala, pô, Margarida, vamos resolver isso e tal. Operacionalmente, é muito melhor. Então, eu sempre comento isso. Então, não é que o operacional, ele não, o gerente operacional não vá trabalhar todos os clientes. Mas ele pode criar ferramentas Pode estar e presente. trabalhar, né, as redes sociais para ajudá-lo a ter mais contato com esse cliente. Lá a gente tem também os supervisores operacionais, não é claro que ela não vai em todos esses clientes. Ela conhece o cliente, mas ela não vai às vezes em todos. Então o que a gente fez? A gente criou um informativo onde a gente tem lá o canal de abertura de todo mundo. Então tem o canal de abertura comigo, com ela, com o vendedor, com o supervisor, com o líder da área, com o plantão operacional. Então tem toda uma rede ali. Ah, não conseguiu falar com esse? Escala. Ah, não conseguiu falar com escala? E vai escalando até chegar no CEO, entendeu? Deus me livre, não pode chegar no CEO nunca. Só pra elogiar. Mas acontece. Acontece. Eu queria tirar uma dúvida agora com vocês dois. Você, Meg, falou no começo da questão do preço. Vocês trabalharam em empresas pequenas, trabalharam em empresas grandes. Primeiro, eu queria saber de vocês se existe muita divergência no preço, mas comparando 2 empresas que estão no mesmo regime tributário, a grande e a pequena, as 2 estão no mesmo regime tributário, o custo vai ter uma variação muito distante um do outro, sim ou não? E a gente falou da parte da despesa, né? Que vamos falar, o custo administrativo. Mas, vou fazer uma pergunta bem ignorante, tá, gente? Mas eu sou uma empresa grande, eu tenho muitos clientes. Esse custo para atender os clientes, ele não vai acabar sendo mais diluído quando eu tenho muitos clientes? Teoricamente, se eu sou uma empresa grande, eu não teria um custo administrativo menor do que uma pequena em relação, talvez, à porcentagem? Posso responder? Eu acho que Pode. o equilíbrio tá nas... Os dois têm esse equilíbrio, né? Porque assim, existem umas máximas hoje, quando você estuda a parte de custo, que é a parte de EBITDA, você fala assim que existem 2 custos que a gente fala, são custos diretos e custos Indireto. indiretos. O direto é tudo que é faturado. E o indireto é tudo que movimenta a máquina. Então eu falo assim, às vezes o pessoal fala, porque administrativo é 10%, e o restante é lucro, É. essas coisas. Também tem um pouco de romantismo nesse número de 10%. Isso. Mas existe uma coisa assim, a eficiência operacional que a gente fala da massa que vai antes do lucro, que é o EBITDA, existe um número de eficiência hoje no mercado que é bem claro, assim. Administrativo hoje, ele gira em torno de 6 a 7%, Legal. tá? Aí. E quando você fala em média de operacional, o que é operacional, administrativo operacional, que é supervisão, gerência operacional, treinamento, e gira em média de 3 a 4%. Por isso que traz um número mais ou menos de Fazendo 10, 10. Tá. tá? Então, assim, todo o mercado hoje, todo o setor, quando você vai trazer o EBIT da empresa, quando você pega uma empresa de capital aberto, você enxerga muito claro esse formato. Então, o mercado se moldou hoje, no nosso segmento, de ter a eficiência operacional. Quanto mais eficiente você é na gestão, quanto mais você é eficiente na administração, melhor é seu resultado. Então, o pessoal acaba trazendo as boas práticas de grandes companhias, não é que acaba copiando, mas ele sabe que se ele trouxer uma administração lá em torno de 6 a 7 e a Aí. operação a 3, mais ou menos, ele tá tendo um bom número para chegar numa EBITDA de 2 casas, de 10, 11 no máximo. Que não é muito mais do que isso, tá? Então, assim, Isso aí. não tem número muito diferente. Agora, se o cara chegar a ter uma administração de 3,5 e 7, e 6 e 7, o cara conseguir fazer uma operação com 2,5 com a administração de 5, o preço dele continua o mesmo, só que a lucratividade dele aumenta. E a questão do... Por que a gente fala isso? Porque o preço 24 horas do mercado é 27... O vigilante custa 28 mil, o cara 28 mil. O mercado que meio que dita o preço do posto 24 horas, que é quase que uma commodity. Então, assim, quem vai ganhar mais dinheiro? Quem tem mais eficiência administrativa operacional. É isso. Que está lá antes do lucro dos impostos, que é o EBITDA. Então, assim, o preço... Não é que o mercado dita o preço, mas é mais ou menos isso. É o livre mercado. Então, assim, quem ganha mais dinheiro com isso é quem tem a administração mais eficiente, mais eficaz, quem tem mais governança, quem consegue
fazer com que aquele dinheiro lá reflita em provisões, né, em investimento. Sim. Então, por isso que eu falo assim, uma empresa pequena custa 27 mil reais. A grande também custa 27 mil reais. O Bando fala bonito, né? Fala. Eu vou gravar. Eu escolhi ele Quando pra ele ser no meu podcast parceiro. eu vou aqui. gravar. Mas não é mais ou menos assim, isso, é Margarida? isso aí, ele tem toda a razão. Eu não gosto de falar muito como ele fala, que ele fala muito bonito, né? Muito. Eu vou Eu falar passo mais vergonha assim, aqui. Mas... Eu vou falar assim, mas na raçuda, sabe? O negócio é o seguinte, operacional gasta. E nós temos que segurar o operacional, viu, Ana? Isso serve pra você. Ela fica doida. O operacional gosta de gastar. Bota uniforme novo, troca o rádio, põe um carro novo, não sei o quê. Falo, não vai gastar, não vai gastar. Aí a Luciana vai gostar, que é a head de finanças lá. A gente segura muito os custos. Então, o que eu também sempre comento, que a área comercial precisa entender esses números. Concordo. Precisa saber uma planilha de custo. O que eu estou colocando nessa planilha de custo? Que tudo é custo. Antecedentes criminais é custo. Seguro de vida. Seguro de responsabilidade civil. Tudo isso tem que estar dentro da sua planilha. Além dos encargos sociais, os impostos, a lucratividade tem que existir. E a taxa administrativa? Você sabe qual é a sua taxa administrativa hoje? As empresas nem sabem quais são os encargos, Margarida. Não sabe nada. O encargo que é o nosso grande vilão. Pois é, o pessoal não, vou usar da Caditec, da FGV, sim. 80%, 70%. Então, o que eu sempre comento é isso, assim, a gente segura muito, tem que segurar muitos custos, né, porque a operação, ela realmente, para fazer uma boa supervisão, uma boa operação, às vezes ela tem que ter custo, ela tem que gastar com tecnologia, com ponto eletrônico, com, enfim, os controles de ronda operacional, com os carros de supervisão. Então, isso aí é tudo custo direto, né? Como que você calcula isso? Né? Mas, eu acho que a empresa pequena ainda ela tem uma eficiência maior, ainda ela tem um controle sobre as contas. Agora, a empresa grande, se ela não tiver bem isso, ela perde muito dinheiro. Que acho que a empresa grande ela tem mais ferramentas gerenciais do que a empresa pequena. Às vezes a empresa pequena tem seu Excelzão lá, tem seu contador. Agora, independente se é o contador, se é o controller, né? Agora, aqui a gente fala que ela falou assim, o vendido realizado, se você não souber, porque assim, a planilha de vendas não tem nada a ver com a planilha de realizado. Não. Então, o realizado é controller. O planilha de vendas é formação de preço para venda. Lógico, tem uma coerência. Mas muitas vezes o que quebra a empresa, muitas vezes, é o chamado provisionamento. É o provisionamento que quebra todas as empresas de serviços hoje, seja de segurança e de serviço. Porque o pessoal, a gente trabalha, hoje a empresa de serviço é como se fosse uma fintech, vai dizer assim. Ela trabalha com o dinheiro dos outros. Então, assim, ou como um administrador de condomínio, a gente trabalha, tem uma taxa de administração que é o nosso ganha-pão. Aí muitas vezes o provisionamento lá de encargos sociais, o pessoal, não vai ter 13º, pega dinheiro. Não vai ter férias, pega dinheiro. E tem a questão também, né, das programações de férias. O pessoal esquece disso, né? O contrato vai fazer 1 ano e você já tem que fazer o planejamento de férias. Quem é que vai sair de férias? Quem é o ferista que vai cobrir? Quem é a reserva técnica? Ninguém conta isso. E o terceiro, esquece que a gente só tem 12 faturas no mês, né? Isso, e nós pagamos 13º e férias. Na verdade, você tem 15. Né? Então, se você não souber guardar os encargos direitinho, fazer a conta, a poupança lá do 13º e férias, às vezes o empresário esquece, né? Que só tem 12 faturas e o cara tem 15 salários. E eu acho que tudo você tem que pôr no lápis. Por exemplo, Não, mas isso tá... Venderam para todo mundo que caixa é rei. O que importa é o dinheiro que tá no... Não venderam isso para todo mundo? Competência não importa. O que vale é o dinheiro que tá no... Ele vê o dinheiro no caixa. Se tá no caixa, se tiver um bom financeiro, um CFO lá para falar assim pro empresário, peraí, só tira isso aqui, isso aqui. A nossa carro de luxo agora não, espera um pouquinho. A nossa é brava lá. A nossa é brava. E tem isso mesmo. E às vezes você não percebe, você perde nos detalhes. Você contrata uma pessoa, você colocou lá a estimativa de R$15,30 vale transporte. Aí você contrata uma pessoa que vai gastar 25. Pronto, morreu. Da onde saiu? Saiu da tua lucratividade. Não, o cara quer um uniforme especial da NASA. Da Megavig lá. Aquele uniforme bonito, lá, aquele uniforme deles. Cliente paga, hein? Cliente paga. E você tem, o Ombrelone, eu tava brincando com ele,
Quanto custa um ombrelone? A gente gasta um ombrelone, é mais de R$1.000. Um bom ombrelone, hein? Pelo amor de Deus. O meu ainda tá Não mais é caro aquele, ainda. muito mais. Eu tô falando 1.000 porque eu tô chutando. Mas tem ombrelone que se você não... Como que você põe no custo isso? O cara quer, o cliente quer. Então, você tem que precificar. Tem que estar no custo, gente. Locação de um rádio HT. Não sai de graça. É. Ah, não, eu vou pôr de cortesia. Desculpa. Pode estar lá escrito, mas está incluído no preço. Não existe isso. Quem tá Então, pagando né? é o seu cliente. É. Então, eu acho assim, a planilha de custo é muito importante que o vendedor saiba trabalhar a planilha. E essa planilha tem que ser também dividida com as outras áreas. E principalmente, obviamente, com a área de finanças e a eficiência do operacional vai ser em cima disso também. E quem segura muito a questão dos custos é a operação. E até falando nisso, você tá lançando um curso que vai abordar muito esse tema, né, Bando? Tô dando spoiler, né? Do Experience? Hã? Do Não, Prime você Video? dá sua imersão, só sua. Vou fazer uma, Margarida. Ai, que legal, Mas cara. ainda vou fazer uma enquete com o pessoal do Bootcampers e com o mercado, para ver o quanto que hoje o mercado tem esse desejo de aprender a fazer custos, Levantamento Nossa, técnico. levantamento técnico e Vai ter entender muito um pouquinho sucesso. aquilo que a gente tá falando, formação de preço e um pouco de realizado. Você sabe que eu fiz, né? O meu curso de vendas, eu parei por conta de pandemia, enfim, mas eu tenho um curso de vendas, né? Eu imaginei assim, não preciso ensinar ninguém a vender e tal. E eu tive um puta de um retorno, porque as pessoas não sabem vender. E aí eu falei, gente, mas eu tô falando coisas de, não é de agora, né? Uhum. Eu acho assim, super legal, porque assim, no meu curso eu não consigo entrar na esfera da planilha de custo, porque senão não dou conta. É um curso de porque 8 horas, é muito né? específico, né? Então, muito legal, Que Bando, Na bacana. última imersão, quando você abriu a planilha lá e começou a destrinchar, a gente viu tanto de dúvida que a galera tinha, né? Ah, com certeza. E aí a gente tá falando de, às vezes, empreendedor que tá 10 anos nesse Não, mercado peraí, e ele começou a ver um monte de vou te dúvida. contar. Eu fiz só 2 cursos online, porque eu estava fazendo gestoras da segurança, eu não tinha como fazer mais. Eu estava como diretora da ASIS, então assim, eu não tinha, e estava na Aslan. Como é que eu ia fazer mais alguma coisa, né? Eu tive um tempo afastada e eu falei, não, vou fazer 2, e fiz um em fevereiro e um em abril, antes de voltar para a Aslan efetivamente. Eu tive um período de licença. E aí foi muito engraçado que eu peguei algumas pessoas, assim, de mercado, com empresários de pequeno porte, mas empresários, eles não sabiam fazer a planilha de custo, Eu acredito, juro. eu acredito. Eu tive que disponibilizar algumas planilhas, né, obviamente, porque eu falei: "Gente, não é possível, você não sabe quais são os seus custos? Como que você faz a planilha de custo?" O pior é eu saber, eu não saber, eu depois fazer o realizado. Acho que é o pior ainda. Ah, é muito pior, Muito pior. muito pior. O cara pior. vende por 25 e no Verdade. final o cara gasta 27. É verdade, verdade. Mas é o gap do mercado. O empreendedor vem com conhecimento técnico no produto e no dia a dia operacional, e depois ele começa a entender que a empresa é uma máquina financeira de recebimento, pagamento, de Sim, compra, sim, fluxo sim. de caixa, tudo. Mas o Lucas falou, né, que no começo do ano perdeu muito cliente pequeno por conta disso. Quebra. E às Ele vezes quebra. não é quebra, velho. Pior, não é quebra porque ele perdeu o cliente, é quebra porque ele vendeu. E não E aí descasou. descasa. Casou tudo. Vendeu, Descasa. começou a ter. Aí, questão de custo, 13º. Mas eu não sei se é uma realidade de agora, mas esse ano eu tô sentindo com mais presença as empresas quebrando, principalmente as pequenas. Tem empresa, Lucas, que a pessoa não consegue dimensionar quantos supervisores ele precisa ter na área em função da quantidade de pessoas, Não, colaboradores versus a quantidade de clientes. não. Então, muitas vezes o cara ele monta de uma forma de uma venda, uma forma desproporcional, não segmentada ou regionalizada, né, por questão de abrangência. O cara que está começando, vende um contrato em Sorocaba, o outro em São Bernardo do Campo, e outro, Muito bom. assim, como você vai atender Muito tudo bom, isso aí isso aí. com um supervisor só? Então, assim, quem é pequeno tem que fazer, de certa forma, começar a atender para se customizar, otimizar operação, otimizar combustível, otimizar tempo. Tem uma estratégia muito É isso aí. forte em relação à questão de operação e atendimento ao cliente. Não dá simplesmente, vou vender para o mercado Guarujá, ou depois um São Bernardo do Campo, né? Então, assim,
Isso é Infelizmente, em uma algum momento a super gente fala dica. assim, ó, desculpa, não consigo te atender. É, Ou consigo te atender desta forma. é. Vou a cada 10 dias, vou demorar uma cobertura, vou demorar, ao invés de 1 hora, vou demorar 4 horas. Se o cliente topar, beleza. Agora, se eu falar uma venda padrão, atender da mesma forma que eu atendo aqui a 10 quilômetros, eu vou atender você da mesma forma a 150 quilômetros, mas não vai atender. Essa é uma excelente dica. Quando a gente vai fechar, né, a estratégia de vendas, você tem que pensar Tudo. nessa questão. Porque isso também requer os seus custos, você diminui os seus custos. Então, você tem um custo operacional, a despesa operacional. Como é que você faz para diluir essa despesa operacional? Você tem que saber quanto você Otimizar. vai conseguir, com a estrutura que você tem hoje, atual, tocar mais 100 pessoas, mais 200, quantas pessoas? Agora, para isso, é o que o Bando falou, não adianta atender um cara em Jundiaí e um cara em Guarulhos, o cara lá em Santos. Calma, não vai dar certo. Primeiro que você tem uma despesa muito alta hoje com a questão do carro, que é o combustível, e a locomoção. Então, por exemplo, você vai hoje para Santos, quanto tempo você vai gastar para você descer e voltar? No mínimo 3 horas. E o pior é Então, a continuidade do negócio, a continuidade do serviço. também Muitas vezes você tem um funcionário lá, aí precisa fazer uma cobertura, como você vai fazer para ir não vai. ficar descoberto? E hoje tem SLA. O cliente terceiriza para ter a operação. É. Ele não terceiriza para ter desconto. Amanhã eu mando 2 ao invés de 1. O cliente não quer. Se ele tem 1, ele quer ter 1. Segunda a sexta, segunda a domingo. Ou seja, ele terceiriza porque ele não quer ter problema de ausência no posto. Então, como você vai Agora, garantir Bando, isso? eu tenho uma pergunta para fazer para você e vai servir para o Lucas também. Ixi. Quando você pega um bid grande, e você acabou de falar que você não participa, mas vamos falar que você está numa empresa grande. E aí você tem várias localidades. Aí o cara manda para você e fala assim, quero que você atenda o Brasil inteiro. Você atende o Brasil inteiro? Com a mesma excelência? Não. É assim, ó. Por exemplo, se eu tiver algum estado. Partindo do princípio que eu atendo todos os estados, você tá falando, né? Claro, claro. Uma coisa que eu sempre negocio são SLAs diferentes. Então, assim, por exemplo, eu tenho um cliente em Minas Gerais. Eu só tinha BH. Aí o cara tem um posto a 400 quilômetros de BH. Pela Uberlândia, por exemplo. Não tem como o cara falar assim, ó, você tem que atender em 20 minutos, 30 minutos. Só que assim, o cara fala assim, ao mesmo a bid grande é assim, você pega o filé, você tem que pegar o osso, né? É isso. Só que ao mesmo tempo, às vezes, o que a gente faz? O exemplo eu atendi o Neves pela GR. Que a posto da Heineken, que era lá longe, assim, tinha que pegar barco. Então, assim, dentro do contrato, isso que é a vantagem de ter um contrato gigantesco. Ali eu tenho dentro do resultado gigantesco, naquele contrato lá eu faço uma diluição no total e ali eu ponho uma reserva técnica naquela unidade. Entendeu? Naquele ponto. Porque assim, não, só tem 2 postos de 4 horas, mas aqui eu tenho que ter 2 postos e eu tenho que ter uma reserva dedicada. Se eu olhar só nessa unidade Isso aqui, aí. jamais eu conseguiria encaixar. Mas olhando o contrato como um todo, o resultado, eu consigo diluir a despesa e colocar um cara aqui, porque eu sei que aqui eu tenho dificuldade para atender. Então, tudo é estratégia, né? De atendimento. Agora o comprador sabe que você tem uma reserva técnica que você colocou. E ele vai querer negociar essa reserva técnica. Ele vai negociar o contrato como um todo, né? É. Mas isso eu tô perguntando porque outro dia Mas acontece isso, né? eu tive um cliente grande e me chamou para um bid. Aí eu fui muito honesta para ele, falei assim, eu sou pequenininha, eu atendo só o estado de São Paulo porque eu tenho alvará de funcionamento, mas eu, de preferência, se você me der um postinho aqui na Vila Olímpia, Itaim, Moema, eu atendo perfeitamente, porque eu tô do lado, né? E aí ele falou assim pra mim, eu percebi, mas você não atende o Brasil? E eu fiquei pensando assim, puxa vida, quantas empresas você acha que você vai conseguir para fazer esse bid? É uma operação de guerra, né? Brasil, eu tô falando Brasil, porque pega até lá o Acho que Acre e tal. 4 ou 5 empresas hoje no Brasil. Olhe lá, e olhe lá. E aí eu entro nessa questão da excelência. Puxa vida, você acha que todo mundo vai te atender da mesma maneira? O cara que te atende no Acre, a mesma empresa vai atender em São Paulo? Será que é igual? Então, essa é uma grande questão, né? E aí eu aprendi algumas coisas ao longo desses anos, né? Que os clientes também perceberam que é melhor eles dividirem o bolo. Exatamente. Né? Dividir o risco. Dividir o E risco. eles perceberam também que
você dá o estado, 5, 6 estados, o survey não é tão significativo assim. Sim. Sabe por Essa- quê? Cada regional, cada filial tem que ter o seu resultado. Claro. Cada regional e tem sua convenção coletiva. Cada regional tem suas particularidades de despesa. Então, quando você monta preço, por isso que a gente fala assim, quando a gente domina a questão de formação de custo, eu nunca vou colocar esse cara aqui para passar dificuldade, porque esse cara aqui, ele tem que responder para a matriz. E se o resultado dele for negativo, o cara não aceita. É. Não aceita. Então, assim, é lógico que no contexto no geral, assim, você acaba mexendo um pouquinho na margem no contexto, no geral. Sim. Mas ninguém vai trabalhar negativo em nenhum estado. Jamais. Meg, vou fazer minha última pergunta aqui agora. Nossa, tá terminando. Tem Vamos, que terminar, né? Saideira Vamos já. aqui. Poxa vida, Saideira 8 aqui, horas. nossa. Cerveja sem álcool Saideira aqui. que o Banda Não tá com a dá. boca seca aqui já. É. Meg, Que a Yara não traz cerveja pra a gente falou de... Não, depois. A gente falou de passado, falou do passado até o presente. E você que acompanhou esse processo todo, o que você visualiza do nosso processo comercial para o futuro? Vamos viajar 10 anos. Como é que você imagina que vai ser? Só vai ser robô, esquece relacionamento, tudo com inteligência artificial, o vendedor se lascou nessa. Como é que você visualiza isso? Eu acredito muito no olho. Então, eu acho que isso não vai acabar nunca. Essa questão da gente se falar, da gente se conhecer, da parte espiritual, sabe? Eu acho que na venda tem todo esse lado também muito emocional, muito de querer conquistar e de ser conquistado. E eu acredito muito na confiança. Eu acho que as relações pessoais, elas não vão acabar, né? Acho que pode ser que mude um pouquinho mais por conta daquela questão que a gente colocou das pessoas estarem muito ocupadas. Você às vezes não consegue marcar uma reunião. O que eu falo com a minha equipe é assim, olha, nós passamos por uma pandemia, a gente não conseguia ver as pessoas, então tinha que ser ou por call, né? Ou, enfim, não tinha jeito, ou usar WhatsApp ou mensagem, né? Quando você tiver a oportunidade de estar próximo desse cliente novamente, não perde essa oportunidade. Se você conseguiu fazer aquelas visitas, marcar aquela reunião, não perde essa oportunidade. Faça. Vai lá e faça, conquiste. Mesmo que o placar seja de 0-0 ou seja de 1-0. Não tem problema. O que eu falei hoje para você sobre aquele cliente que eu acabei perdendo, eu falei para ele, o jogo tá tudo bem. Ganhar e perder faz parte do jogo, mas eu quero entender um pouco melhor aonde, de repente, eu posso melhorar. E eu acho que as relações, elas vão continuar. Então, para mim, essa questão está fechada. Agora, precisa estudar mais, precisa entender de redes sociais, precisa entender do cliente. Sim. O que o cliente espera? O que o cliente quer de você? E a empresa também tem que estar nessa mesma correspondência, tem que ter os mesmos valores, tem que, sabe, eu não posso trabalhar numa empresa que sonega, que não tenha documentação, que ela não faz exatamente aquilo que ela está colocando, né? se propondo. Então, para mim tem que estar tudo isso muito, sabe, junto, muito grudado. Eu tenho que estar muito, tem que ser uma verdade para mim. Acho que primeiro, vender, eu tenho que vender para eu comprar. Se eu comprar a empresa, eu consigo vender essa empresa também. Então, acho que isso é o primordial. Eu vejo, Meg, que no final das contas vai tudo evoluindo, mas os pilares se mantêm os fundamentos vão se mantendo. Prestar um bom atendimento, boa prestação de serviço, um preço justo. Claro. Isso se mantém, o que vai mudando muitas vezes é os meios e não os fins. Sim. Eu vejo, assim, hoje, quanto mais você fala de tecnologia, existe uma tendência, assim, quando você fala mais de tecnologia, você fala mais de atendimento humanizado, né? Verdade. Então as pessoas têm buscado muito a questão do retrô, né? Essas coisas. Verdade. Porque, assim, o que está acontecendo nessas coisas no mercado? Até eu estou discutindo agora é o IA, né? Que é a inteligência artificial, que estou preocupado. Então mesmo. Mas, assim, hoje a área de... Primeiro, o setor, fala de PIB, o setor de serviço é o que mais cresce, né? Serviço não é o nosso segmento, mas a gente faz parte desse segmento que chama serviços. Sim. É o que mais cresce. Sim. O atendimento humanizado é quase que um apelo, porque o pessoal está perdendo a questão do atendimento. Verdade. Hoje o robô em chat de bancos, as coisas já não está funcionando, porque a pessoa quer falar Nossa senhora, nem fala. Então, assim, acho que a tecnologia vai evoluir muito, mas acho que existe um apelo, da mesma forma que tem a sustentabilidade, que o pessoal arregaçou a indústria, né, a indústria, a poluição. Hoje está todo mundo falando de
ecossistema, sustentabilidade. Ou seja, a tecnologia está vindo e ao mesmo tempo está vindo uma coisa meio retrô, assim. Sim. A gente arregaçou a natureza, a gente tem que resgatar a natureza. A gente arregaçou o ser humano, a gente tem que resgatar o ser Isso humano. aí. Eu acho que vai ter um ponto de equilíbrio, Lucas, assim, porque não Vai dá ter para que ser ter. tanta tecnologia. A tecnologia vai aumentar pra cacete. Daqui a pouco vai ter, igual, então, eu vi a Embraer daqui em 2025 agora, daqui 2, 3 anos, vai ter o carro voador, você viu? Você me contou. Você me Eu contou. participo Embraer, de um grupo do Evitol. Eu participo de um WhatsApp Nossa, de Evitol, absurdo. é um grupo, tanta coisa louca que sai ali, que eu falo, os caras são tudo maluco. tudo doido. Mas não é maluco, porque a Embraer está investindo, a não sei quem está investindo, os heliportos, tudo isso vai ter. Mas é Mas muito você vê legal. o quanto o pessoal tá valorizando agora a natureza, Sim. a água, o céu. A questão da plantação sustentável, né? Todo mundo quer ter uma hortinha, quer ter uma... Né? Eu acho super legal isso. Tem que estar firme. Ó, se você pensa nas Big Techs, sabe como é que é meu atendimento no Google? Né? Por telefone, conversando com a pessoa. Sério? Se o Google quer o Google, eu atendo. Se eu tenho algum Olha, problema, que doido. eu falo pra ela. Lógico que ela me atende sempre na hora, mas se tem um problema, ela me liga e a gente resolve por telefone. No Facebook é a mesma coisa. Tem um Customer Success que me liga pelo telefone, marca reunião, quer me ver lá, eu vejo ele. A gente conversa. Ou seja, mas isso é muito necessário. Essas empresas que são a ponta da tecnologia estão atendendo de forma humanizada, por que a sua empresa aí, você nem tem 30 funcionários, 100 funcionários, você já está querendo botar inteligência artificial para atender lá? Não dá. Vai dar pau. Vai dar pau. Mas esse equilíbrio acho que não vai ter muito, assim. Acho que a tecnologia ainda vai avançar mais. Quando eu falei custo, né? Vai falar custo, realmente a parte humanizada vai ficar meio que no... Como é que fala no discurso? Né? A tecnologia é para fazer o trabalho da tecnologia e deixar o humano fazer o trabalho que é o do humano. É que a gente fala muito, né? Que nem a garotada tá falando muito disso, né? Que tá perdendo muitos empregos, né? Estão sendo substituídos pela inteligência artificial, mas estão se criando outros empregos. Porque quem é que trabalha com a inteligência artificial? Mas talvez não seja na mesma proporção, né? Não, e muito menor, muito menor. Mas eu quero dizer, existem agora outros tipos de funções ou de carreiras que você nunca ouviu falar e que são necessárias, porque sem elas também as ferramentas não vão ser usadas, não vão ser produzidas. Muito legal. E na área de projetos, no nosso caso, fazer um projeto de segurança, eu tô esperando um dia que o robô vai fazer isso. Eu acho que vai demorar ainda um pouquinho. Não vai acontecer, não vai. Não sei, daqui 10 anos, né? Vai que acontece. Não vai. Meg, pra quem quiser te encontrar, se comunicar com você, conversar. Nossa senhora. Como que te encontra? Vou deixar aqui o meu telefone, meu celular. Não, manda aqui. Tô brincando. No LinkedIn, né? Tô lá no LinkedIn, todo mundo me conhece, Margarida Medrano Túbero, né? Uma hora eu uso Medrano, uma hora eu uso Túbero. A gente prestigia todo mundo lá em casa, né? Certo, democrático. E é isso, assim. Tô lá, quem quiser, tá lá, tô disponível. Quero terminar agradecendo vocês dois aqui pelo esse caloroso encontro. Foi muito legal. Eu adoro fazer esse tipo de apresentação. Eu acho que é muito esclarecedor. Eu espero ter, né, esclarecido aí para o nosso público. E se alguém quiser conversar comigo, pode me ligar também no particular. O meu telefone está sempre acessível. No LinkedIn, lá nas mais informações, tem o meu celular pessoal. Eu sempre deixo disponível, porque às vezes sempre tem uma pergunta ou alguma coisa que a pessoa quer esclarecer. Um negócio, né? Ou, por favor, um negócio, que é muito importante também, nós precisamos fazer crescer a casa, né? Certo. Tá bom? Mas é isso. Muito obrigada. E, pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais da Meg, também no YouTube você encontra quantos vídeos ali? Pelo menos uns 150, Meg? Mais de 150 vídeos aqui. Gestoras da Segurança, né? Pelo CT Segurança, o canal do YouTube. Aí, muito a gente legal. que agradece, Meg, Obrigada, é um prazer. Gente. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Até mais, gente.